Olá pessoal, mesmo em tempos de crise e reclusão como esses que temos vivido, nós não podemos deixar de refletir a respeito da sabedoria de Deus. E é por isso que a gente continua com a nossa série Contra a Cultura, Valores do Reino, a partir das reflexões no livro bíblico do profeta Daniel. Em nosso primeiro encontro dessa série, nós falamos a respeito desses jovens, Daniel, Misael, Ananias e Azarias, que foram levados cativos de Judá até a Babilônia. E lá, por serem jovens sábios e de boa aparência, estavam sendo preparados para ficar a serviço do rei. Já logo nesse primeiro momento, Daniel e seus amigos decidem não se contaminar com a religiosidade daquele povo. Isso se dava por meio da consagração, até mesmo do banquete do rei, que era oferecido a esses jovens que estavam sendo preparados, mas Daniel e seus amigos, mais do que se abster daquela comida, querem mostrar que eles seguem permanentemente na direção de sua fé no Deus poderoso, Criador de todas as coisas. Nós chegamos então agora no capítulo 2 do livro de Daniel, onde ele mais uma vez, junto dos seus amigos, irá enfrentar uma situação muito desafiadora. Então eu convido você a acompanhar comigo então a leitura do livro bíblico do profeta Daniel no capítulo de número 2. Você pode acompanhar aí nos slides, fazendo a sua leitura junto comigo, e você pode também depois ler e reler o texto da palavra de Deus, que assim nos diz. No segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, ele lhes disse: "Tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa." Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: "Ó rei, vive para sempre. Conta o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos." O rei respondeu aos astrólogos: "Esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem montes de entulho. Mas se me revelarem o sonho e o interpretarem, eu lhes darei presentes e recompensas e grandes honrarias. Por isso, revelem-me o sonho e a sua interpretação." Mas eles tornaram a dizer: "Conte o rei o sonho a seus servos e nós o interpretaremos." Então o rei respondeu: "Já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão." Os astrólogos responderam ao rei: "Não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessa, nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais." Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei por que o rei emitiu um decreto tão severo. Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e lhe daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus, que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite numa visão.
Daniel louvou o Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre, a sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. O rei, então, perguntou a Daniel, também chamado de Beltesazar: você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram as seguintes: tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, e as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte ferro e em parte barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então, o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Foi esse o sonho, e nós o interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus te tem dado domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá um outro reino inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro, reino de bronze, que governará sobre toda a terra. Finalmente, haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro a tudo despedaça, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte barro, em parte ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenhas visto ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Oremos nesse momento, então. Deus de graça, muito obrigado por tão grande amor derramado sobre a nossa vida. Que a sua palavra venha nesse momento como espada penetrante ao nosso coração, nos trazendo discernimento, sabedoria e sensibilidade para compreender aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Daniel e seus amigos vivem um momento um tanto quanto dramático, afinal de contas,
Eles agora estão vivendo no Império Babilônico debaixo do direcionamento das ordens de Nabucodonosor, Nabucodonosor, o grande monarca daquela época, e o rei, em um determinado momento, tem um sonho que o constrange e decide que, se as pessoas não revelarem o significado daquele sonho e até mesmo o que ele havia sonhado, ele exterminaria a todos. E a gente aprende uma série de coisas com esse texto, e é exatamente sobre isso que eu queria refletir com vocês no dia de hoje. E a primeira dessas coisas é a seguinte, que momentos perturbadores são uma realidade para todos. Repare, no segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Nabucodonosor era o grande imperador do Império Babilônico, o grande rei soberano maior do maior império daquela época. E ele tem então um sonho perturbador. É interessante porque a palavra aqui traduzida como perturbador é como se fosse golpear, é como se o rei tivesse sido atacado, golpeado, nocauteado por aquele sonho. Isso nos faz perceber que a ansiedade e a insegurança, elas chegam mesmo para aqueles que estão no poder, que quando falam, que dão ordem, todos obedecem. Nabucodonosor não estava isento de viver um momento perturbador simplesmente porque ele era nobre, poderoso, rei que imperava no maior domínio de toda a terra naquele tempo. Ele também estava suscetível a viver momentos de perturbação interior, que tirassem o seu chão, que tirassem o seu sono, que trouxessem inquietação. E isso é também uma grande realidade para nós no nosso tempo. Nós hoje vivemos em um grande momento de crise. Eu e você estamos a maior parte dessa última semana reclusos em nossas casas, sem saber muito bem o que está acontecendo, o que vai acontecer, sem perspectivas muito claras para o futuro. A gente tem se preocupado em relação à nossa saúde por conta do vírus, né, do novo coronavírus, da doença Covid-19, mas a gente também tem inquietações, inseguranças no que diz respeito à economia do nosso país, como que as coisas vão ficar depois que tudo parar, e isso faz com que a gente se perceba inseguro, inquieto e perturbado. Parece que é exatamente isso que o texto narra a respeito de Nabucodonosor, que ele havia sido golpeado, nocauteado por aquele sonho, que está acontecendo com a gente nesse tempo. Parece que nós fomos golpeados, nocauteados por essa situação que está ao nosso redor. A gente não sabe mais o que pensar, a gente não sabe muito o que fazer, nós temos preocupações, nós temos incertezas, nós temos inquietações. E essa é uma realidade que bateu na porta de todo mundo. Mesmo daqueles que têm melhor condição financeira, mesmo daqueles mais privilegiados, mesmo daqueles mais capacitados intelectualmente. Todos se tornaram então alvo desse momento perturbador. E a gente aprende então nesse momento que a sabedoria dos homens tem limites. Nós lemos no versículo 11, o que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Essa foi a resposta dos sábios encantadores, magos, dos homens mais inteligentes daquela época, dos conhecedores dos maiores mistérios para o rei, diante da perturbação do rei, diante daquela situação
situação em que o rei estabelecia que o seu sonho deveria ser interpretado e, antes disso, revelado. Nós percebemos, em meio a momentos perturbadores, que essa sabedoria então humana tem os seus limites. Os sábios ali narrados são homens que conheciam os mistérios sagrados, eram homens que conheciam as ciências ocultas. O texto fala a respeito de astrólogos que conheciam os astros, que conheciam as estrelas e tentavam adivinhar o futuro a partir disso. Fala dos feiticeiros, dos sacerdotes caldeus, e nenhum deles conseguiram decifrar qual era o sonho do rei, e não sequer então podiam decifrar também, interpretar o que significava esse sonho. Ora, nós percebemos então que a teologia desses sábios era ineficiente. Eles diziam que os deuses não viviam entre os mortais, e nós percebemos aí nessa fala deles o quanto essa teologia era problemática. Primeiro porque eles falam a respeito de deuses dentro de uma perspectiva politeísta. Eles não acreditavam, eles não entendiam a realidade da existência de um único e verdadeiro Deus poderoso, Criador de todas as coisas. E na sequência, eles pensavam que esses deuses não estavam nem aí para a humanidade, eles não habitavam entre os mortais. Muito diferente daquilo que nós entendemos e cremos. Nós cremos que existe apenas um Deus poderoso, criador de todas as coisas, e esse Deus definitivamente se importa conosco. Mesmo nos momentos de crise, mesmo nos momentos em que parece para nós que ele está em silêncio, mesmo nos momentos em que nós não conseguimos vislumbrar o seu mover, Deus está entre nós. Deus está nos sustentando, Deus está cuidando de nós, Ele está contendo o caos para que ele não se derrame sobre nós. Deus está direcionando os detalhes da nossa vida e levando cada momento na direção do centro da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Eu sei que em tempos de crise o nosso entendimento também é limitado. Assim como aqueles sábios e magos e feiticeiros e astrólogos não conseguiam lidar com aquela situação, não sabiam o que estava acontecendo, não conseguiam lidar com o momento perturbador do rei, eu e você também não conseguimos muitas vezes lidar com o momento perturbador que nós estamos vivendo. Talvez porque nós estejamos buscando respostas lógicas, racionais para esse momento que a gente está vivendo. A gente fica tentando questionar até mesmo o caráter de Deus, se ele é bom, se ele é poderoso, se ele é bom, por que essa tragédia está acontecendo, se ele é poderoso, por que ele não resolve esse problema logo de uma vez. E ao olhar para o caráter de Deus e tentar ali encontrar uma resposta, nós evidenciamos o quanto o nosso entendimento é limitado. Afinal de contas, essa realidade se dá por conta da maldade, do pecado que se tornou real em meio à humanidade, trazendo consigo a dor, o sofrimento, a morte e o caos. Mas ainda em meio a tudo isso, Deus tem o controle, Deus é soberano, mas eu e você muitas vezes não conseguimos compreender isso, nós não conseguimos entender esse mover misterioso de Deus. Mas isso não significa que ele não está movendo, simplesmente mostra o quanto nós somos limitados, o quanto nós somos pequenos, o como nós somos incapazes de compreender a grandeza do universo e a grandeza do conhecimento, do saber e do ser de Deus. E aí nós percebemos na sequência desse texto do capítulo 2 de Daniel que a soberba e a prepotência trazem consequências caóticas em meio a esses momentos perturbadores.
O fato daqueles sábios se mostrarem incapazes deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. Ora, e é exatamente nesse momento então que o rei revela a sua soberba e a sua prepotência. Afinal de contas, ele estava acostumado a comprar as vantagens, tendo poder e dinheiro, ele achava que ele podia ter tudo que ele quisesse exatamente na hora que ele quisesse. Quando ele não é atendido, ele determina então a morte sumária daqueles sábios que eram incapazes de resolver aquele enigma. E com isso, nós podemos dizer que Daniel e os seus amigos, Misael, Ananias e Azarias, também corriam perigo, uma vez que agora eles se achavam entre os sábios do Império Babilônico, haviam sido preparados para isso. Não se sabe ao certo se o rei se lembrava mesmo ou não do seu sonho. Alguns comentaristas bíblicos dizem que provavelmente sim, outros dizem que certamente não. João Calvino, a partir da exegese desse texto, acredita que nem mesmo o rei Nabucodonosor lembrava do seu sonho. E em meio a esse momento de adversidade, esse momento perturbador, o rei que está desesperado mostra a sua soberba e mostra a sua prepotência. E esse é um cuidado que nós devemos ter também no nosso tempo, e principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo de crise, para que nós não sejamos levados pela soberba e pela prepotência. Porque nós temos percebido isso no nosso tempo. Afinal de contas, os políticos e os poderosos, também levados pela soberba e prepotência, têm gastado muito do tempo discutindo as suas próprias perspectivas e ideologias do que em alternativas e num caminho que de fato possa ser melhor de todas as maneiras para esse momento que nós estamos vivendo. E o que é pior, nós temos deixado isso chegar até nós. Nós temos deixado isso chegar até a nossa vida. Se você que ficou em casa essa semana viu os debates nas redes sociais, mais uma vez, parece que nós estávamos nos tempos de eleição, ideologias opostas se degladiando por conta de perspectivas, às vezes, egoístas e individualistas de ambos os lados, sem perceber a importância de tudo, sim, o quanto nós devemos nos preocuparmos com esse momento e com a saúde de todos ao nosso redor, e sim, como nós também devemos estar preocupados com a situação do nosso país, como que as coisas vão ficar lá na frente, e nós precisamos, né, de pessoas que estejam pensando não a partir do seu egoísmo, não a partir da sua prepotência ou da sua soberba, mas que estejam pensando no melhor, de maneira integral, para o nosso país, para a nossa nação. E é isso que nós aprendemos com a palavra de Deus. Jesus sempre se mostra com essa perspectiva de graça e verdade, de cuidado integral, pleno, holístico das pessoas. E é isso que ele nos ensina para que, enquanto seus discípulos, nós possamos ter essa visão de equilíbrio na história também. E eu espero que isso nos traga aprendizado e que nós não nos deixemos levar nesse momento de tanta tensão por conta desse vírus a outros problemas, a problemas que vão depois trazer consequências nos relacionamentos familiares, entre amigos, por conta de questões políticas, de muitas vezes pessoas que têm deixado a soberba, a prepotência trazerem consequências caóticas em um momento de tanta crise como o que nós estamos vivendo. E é por isso que a nossa postura deve ser diferente. Nós devemos agir como agentes do reino de Deus na história. E é exatamente isso que Daniel faz.
Diante daquela situação, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus, que tivessem misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Nós percebemos aqui então Daniel tomando algumas atitudes fundamentais e importantes na solução daquele problema. E a primeira coisa então que Daniel faz é ir conversar com o rei. Ele vai até o rei pedir um tempo para que ele possa responder ao questionamento do rei. Ele tem ousadia de fazer isso, ele não se esconde e nem sequer tenta enrolar o rei como aqueles sábios, magos, astrólogos e feiticeiros estavam fazendo. Ele simplesmente coloca diante do rei, dizendo, eu preciso de tempo, quanto tempo eu posso ter para poder te dar essa resposta. E tendo então essa possibilidade diante do rei, ele volta para casa e ele pede a oração dos seus amigos. Daniel entende a importância de nós termos pessoas que nos acompanhem, amizades espirituais, companheiros de oração, e é isso que ele faz aos seus amigos. E Daniel então pede a misericórdia de Deus. Ele ora buscando orientação e dependência da parte de Deus. E eu creio que nós podemos aprender muito com Daniel no momento em que nós estamos vivendo. Primeiro, que nós devemos de fato ter ousadia e coragem diante dos desafios que se colocam agora. Nós não devemos nos deixar levar por nenhum dos extremos, nem pela euforia, o medo e histeria por conta dessa situação, mas também não podemos ser displicentes no que diz respeito à nossa própria saúde, à saúde daqueles que tanto amamos. Então nós devemos sim ter uma ousadia e com clareza procurar saber qual deve ser a nossa postura e agirmos de maneira sábia, assim como Daniel fez ao procurar o rei. Mas nós devemos também usar esse momento para confiar àqueles que Deus tem colocado ao nosso redor, que eles nos auxiliem, nos ajudem em oração e de outras maneiras. Quantas pessoas talvez nesse momento, idosas, que fazem parte do principal grupo de risco, que não podem sair de suas casas, estão sendo orientadas a não saírem de suas casas, mas não têm como sobreviver se não o fizerem. Será que nós estamos dispostos a ajudar, a auxiliar essas pessoas, a viver um relacionamento verdadeiro de comunhão com elas? Daniel mostra essa comunhão com os seus amigos que estavam vivendo a situação complicada também. Eles colocam diante deles e os convida a interceder, a orar junto com ele. Que nós possamos fazer isso também como Igreja de Cristo, que nós possamos, nesse momento, abençoar pessoas ao nosso redor por meio da oração. Ontem eu vivi uma experiência interessante, eu precisei sair um pouco, entrei no carro, liguei o rádio para ver as notícias e naquele momento, ouvindo uma rádio de notícias, eles tinham aberto a possibilidade para que pessoas mandassem para lá um áudio com uma oração, porque era isso que se precisava naquele momento. Não era uma rádio cristã, não era uma rádio evangélica, era uma rádio de notícias, provavelmente a rádio de notícias mais conhecida do nosso país. Mas eles abriram um momento para que se tivesse oração, porque eles entendiam que era isso que as pessoas careciam naquele momento. Que nós possamos, então, como discípulos e discípulas de Jesus, agentes do reino de Deus na história, fazer isso, mostrar o reflexo do caráter de Cristo nas nossas atitudes, cuidando das pessoas, ajudando no que for necessário, intercedendo e orando por elas. E Daniel também pede misericórdia, então, naquele momento, a Deus. Ele ora ao Deus do céu buscando orientação e total dependência. Ele sabe que ele não pode lidar com aquela situação sozinho. Ele sabe que é impossível se livrar naquele momento até mesmo da realidade da morte,
se não for pela ação sobrenatural e poderosa do Deus Criador de todas as coisas. E é exatamente isso que Daniel faz. Ele ora a Deus, pedindo que Deus o oriente, que Deus o revele, que Deus o guie, que Deus esteja com ele naquele momento. E se rendendo a Deus daquela forma, ele demonstra a sua gratidão em meio à crise. Nós podemos ler isso na oração de Daniel, nos versículos 20, 21 e 22. Louvado seja o nome de Deus para todo sempre, a sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas, as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir, revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Ora, Daniel ora e derrama o seu coração diante de Deus em gratidão pelo que Deus é, mesmo em meio àquele momento de crise, mesmo em meio àquele momento de incerteza, mesmo em meio àquele momento de adversidade, porque se aquela situação não fosse contornada, ele e seus amigos perderiam a vida. Mas ele louva a Deus, porque Deus não é como o rei, o imperador Nabucodonosor, que tinha poder. Deus conjuga poder e sabedoria. Deus é completamente sábio. Ele está no controle de todas as coisas, e isso é maravilhoso porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, Daniel bendiz a Deus naquele momento. Ele bendiz a Deus pelo que Deus é, porque Deus é o Senhor do tempo. Eu sei, às vezes a gente fica inquieto porque as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, como a gente queria ter uma solução rápida para esse problema que a gente está vivendo, como a gente já queria poder voltar às nossas atividades normais, como a gente queria que Deus já tivesse resolvido, como a gente queria que uma cura já tivesse sido descoberta e que a gente não precisasse mais ficar preocupado com essa questão que tem nos afligido. Mas Deus é o Senhor do tempo. Ele está no controle e no momento certo as coisas terão o seu desfecho adequado. Esse Deus é o Senhor da história. O momento que nós estamos vivendo, ele é visto por Deus como um todo na eternidade. Deus é aquele que age na história com reflexos na eternidade. Ele é aquele que tem o controle sobre todos os momentos e todas as eras. O mesmo Deus que estava naquele momento da eternidade auxiliando Daniel em meio àquela crise é o mesmo Deus que está nos auxiliando em meio ao momento perturbador e de crise que nós vivemos. Daniel bendiz a Deus porque ele é o Senhor dos mistérios. E nós podemos falar que, de fato, nós estamos vivendo um tempo de grande mistério, nós não sabemos por quê, muitas pessoas têm questionado por que Deus permitiu o coronavírus, e como eu já disse há pouco, em momentos como esse as pessoas passam a questionar por que Deus não pode fazer alguma coisa, ou por que essa coisa está acontecendo agora, e por que isso chegou até o nosso país, e por que isso tem afligido a nossa vida. Mas Deus é o Senhor dos mistérios, é aquele que conhece os mistérios, porque a sua mente, o seu conhecimento é muito mais elevado. O nosso conhecimento não é como conhecimento de Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. O seu entendimento, o seu conhecimento, a sua sabedoria transcendem o universo. É exatamente isso que ele faz no livro bíblico de Jó. Em meio a um momento de crise, que Jó não sabia por que ele estava enfrentando tanta dor, tanta adversidade, tantas desventuras, depois de Jó tentar entender, depois dos seus amigos procurarem respostas, depois de todo mundo dar a sua opinião, Deus, no livro de Jó, responde. E ele responde de maneira retórica, fazendo 70 perguntas. Perguntando onde Jó estava quando Deus estabeleceu, né, os limites do universo, quando ele criou cada coisa. E ele vai fazendo aquelas perguntas, porque esse é o Senhor dos mistérios. Mistérios para nós, que são para nós ocultos, mas ele sabe de todas as coisas. E esse entendimento deve nos levar a depender de Deus. E esse entendimento deve nos levar a ter um coração
completamente agradecido a Deus. Você tem tido um coração agradecido a Deus? Será que nesse momento o nosso coração de fato tem agradecido a Deus? Ou será que nós só agradecemos a Deus quando tudo vai bem? Quando as coisas estão indo no seu melhor, quando nós temos a certeza do que vai acontecer amanhã, quando nós temos segurança a respeito das questões econômicas do nosso país. Será que nesse tempo de adversidade, incerteza e crise, nós podemos manter o nosso coração agradecido? A resposta é: nós devemos, porque Deus é poderoso, está no controle e Ele é pessoal, nos ama, se importa conosco. Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor da história, Ele é o Senhor dos mistérios, Ele é Deus Todo-Poderoso. Que o nosso coração seja de fato grato a Ele. E aí nós passamos a compreender o quão soberano sobre tudo e todos Ele é. Daniel diz: mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele chega até o rei e fala de fato da incapacidade de se resolver, de se descobrir, de se revelar, mas que existe um Deus que poderia fazer. E ele então traz a revelação ao sonho. Primeiro ele diz o que o rei havia sonhado, depois ele interpreta o sonho do rei e fala: na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Ora, diante do rei, Daniel exalta a soberania de Deus. A primeira coisa que ele faz é deixar muito claro para o rei que, de fato, o que ele estava pedindo era impossível de se fazer. Nenhum sábio, por mais sábio que o fosse, poderia revelar esse mistério, poderia saber o sonho do rei, quanto mais interpretá-lo. Mas ele diz que existe um Deus poderoso, soberano, que é capaz de fazer isso. E é fundamental essa postura de Daniel para que o rei não achasse que ele, Daniel, era aquele que tinha a capacidade para poder revelar esse sonho, trazer uma interpretação a esse sonho e valorizar-se, glorificar-se a Daniel. Nós aprendemos isso muito bem na Bíblia, quando nós lemos lá no relato do livro de Atos, no capítulo de número 14, Paulo e Barnabé, em suas missões, chegam até as cidades de Listra e Derbe. Então, eles participam ali de um milagre, da cura de um rapaz paralítico. Paulo diz para ele, então, que ele deveria se levantar e ele poderia andar, e isso acontece de quando aquelas pessoas observam aquele milagre, elas passam a louvar, adorar e exaltar Barnabé e Paulo como se eles fossem deuses e diziam: os deuses desceram e estão entre nós. E Paulo diz: não, para tudo, não foi a gente. Agora, é interessante porque isso acontece porque isso não ficou claro para eles. É diferente, por exemplo, do relato de Atos capítulo 3, onde Pedro, lá na entrada do templo, também encontra com um rapaz paralítico e ele diz para ele: eu não tenho prata nem ouro, mas é no nome de Jesus Cristo, o Deus encarnado, que eu digo: levanta e anda. E isso acontece. Se nós não apontarmos para Deus, as pessoas podem, olhando para as nossas boas atitudes, achar que isso se diz respeito à nossa capacidade, à nossa bondade pessoal, e isso não é real. Nós sabemos o quão mal nós somos, o quanto nosso coração está inclinado ao mal, o quanto essa depravação total é real na nossa vida, o quanto nós não conseguimos fazer muitas vezes o bem que gostaríamos, mas fazemos o mal que não queríamos, porque o nosso coração está inclinado a Ele. Então, em tudo aquilo que nós formos fazer de bom, nós precisamos dizer, entender e apontar que nós o estamos fazendo por conta do Deus poderoso que nos ama e se revela a nós. E é exatamente isso que Daniel faz. Ele aponta naquele momento
para Deus. Ele aponta naquele momento para esse Deus soberano, poderoso, que era capaz de revelar o sonho do rei. Então Daniel revela aquilo que o rei havia sonhado e traz a interpretação àquele sonho. Ele diz que o sonho do rei é profético, diz respeito ao plano que Deus estava estabelecendo para a humanidade. E nós temos então no sonho do rei um contraste entre os reinos do mundo e o reino que viria e mudaria a história e ecoaria na eternidade, o reino de Cristo. Ele começa então descrevendo aquele sonho a partir daquela estátua que o rei havia visto, terrível, que tinha uma cabeça de ouro, o peito e braços de prata, ventre e quadris de bronze, pés de ferro e barro. E ele fala que aquilo dizia respeito aos impérios da terra. E o próprio Daniel já aponta naquele momento que a cabeça de ouro era um império babilônico. Né? Nabucodonosor, durante o tempo em que reinou, dominou o mundo conhecido. Ele transformou a Babilônia no grande império da época. E a força, o domínio e o poder, né, do imperador eram inigualáveis. O reverendo Hernandes Dias Lopes, no seu comentário do livro de Daniel, né, falando sobre a contribuição de cada um desses reinos, né, ao longo da história, ele fala que é nesse momento que algo parecido com uma legislação acontece. Afinal de contas, ainda no Império Babilônico é que é levado a sério o chamado Código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente, o que parece para a gente hoje algo terrível, né, e inclusive bárbaro, mas naquele momento ainda era uma tentativa de conter a verdadeira barbárie, porque no momento em que alguém fazia algo, se roubava ou se matava, o que acontecia como retribuição era às vezes 4, 5, 10 vezes maior. Então a tentativa ali é de colocar uma legislação, de equilibrar as coisas. E aí ele fala do peito e braços de prata, e aí a gente olhando ao longo da história pode perceber, a partir da visão de praticamente todos os comentaristas bíblicos, que ali aquele sonho versava sobre o Império Medo-Persa, sobre Ciro, né, que traz também grande poder, né, àquele império. E falando a respeito dessa contribuição, no comentário que eu já disse do reverendo Hernandes, nós ouvimos a respeito do sistema tributário, né, na questão dos impostos e na questão financeira. Depois o ventre e o quadril de bronze, e aí a gente chega até o Império Grego, né, Alexandre o Grande conquistando mais uma vez grande parte do mundo conhecido, né, a cultura helênica, o helenismo dominando, influenciando aquele mundo, né, e deixa aí como herança a cultura helênica, a língua grega, que vai ter uma influência grande e se tornar a língua universal naquele momento, e os próprios jogos, né, que faziam parte dessa cultura grega. E ele chega então aos pés de ferro e barro, que ele versava sobre o Império Romano, que era forte, tinha um exército poderoso, mas também estava pronto para ruir. Sobre a contribuição do Império Romano, o reverendo Hernandes lembra mais uma vez da legislação, do direito romano, que até hoje, né, mostra a influência naquilo que se construiu, né, dentro da história da humanidade. Agora, o que nós percebemos é que esses reinos, na verdade, são um misto de esplendor, por tudo aquilo que eles trouxeram de contribuição e por todas as suas conquistas, mas também de terror, porque em meio às suas conquistas era isso que era levantado: o domínio, a morte, a destruição, a escravização de outros povos. Mas aí aquele sonho traz a grande mudança na história.
aquilo que aconteceria na plenitude dos tempos, quando o plano de Deus na história ia sendo colocado em prática, quando Deus encarnado entraria na história. Ele fala, enfim, da vinda do Messias, a pedra angular, aquela rocha que vem e destrói, pulveriza, acaba com todos aqueles reinos que foram poderosos, que tiveram a sua contribuição naquele momento, mas que ficaram no esquecimento, não deixaram muitos rastros. Todavia, esse reino estabelecido, o reino de Cristo, é um reino que vem de maneira invencível e que dominará para sempre. Cristo é aquele que entrou na história para vencer o pecado e a morte, nos trazer vida verdadeira, plena, em abundância, confiança de que Deus está no controle e que por meio da ação dele, somente pela ação dele, nós podemos experimentar a plenitude de vida a partir do relacionamento com esse Rei poderoso sobre todas as coisas. Os reinos do mundo podem ser fortes como ferro, mas eles são vulneráveis como barro. Todavia, o reino de Cristo é indestrutível, ele é eterno e ele é vitorioso. E isso é o que pode trazer consolo e conforto ao nosso coração. Mesmo em meio a esse tempo perturbador, mesmo em meio a esse momento de grande crise, insegurança e preocupação que nós estamos vivendo, reclusos dentro de nossas casas, incertos sobre o amanhã, Deus está no controle. Deus está no controle e provou isso quando Jesus entrou na história e estabeleceu o seu reino, um reino que é eterno, indestrutível, um reino vitorioso, que não é como os reinos desse mundo, que não é como a sabedoria desse mundo, mas é um reino que ecoa na eternidade. Como isso pode trazer paz, alegria e esperança ao nosso coração? Ora, nos dando a certeza de que Deus está no controle, que Ele tem o melhor para nós, por isso Ele entrou na história na pessoa de Jesus para nos trazer de volta para um relacionamento com Ele, que é o melhor que nós podemos experimentar. E mais, Ele nos dá a esperança de que mesmo que nós soframos, que possamos derramar as nossas lágrimas aqui na história, haverá o dia em que os nossos olhos se fecharão para a história e se abrirão para a eternidade. E Jesus estará diante de nós e Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima derramada, e não haverá mais choro, nem angústia, nem preocupação, nem incerteza, nem luto, nem dor. A antiga ordem terá passado, se farão novas todas as coisas e nós viveremos para aquilo que de fato nós fomos criados para viver. A presença, a intimidade plena com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso poderoso Deus Criador dos céus e da terra. Isso é o que nos traz alegria, isso é o que nos traz esperança, isso é aquilo que enche o nosso coração. Queria convidar você nesse momento a pensar um pouquinho a respeito disso e das implicações desse texto, de tudo que nós conversamos para a nossa vida. Lembre-se da infalibilidade da palavra de Deus. A palavra de Deus é infalível e ela nos traz promessas, promessas de cuidado, promessas de esperança, e isso deve trazer conforto, alento, consolo e abrigo ao seu coração, mesmo nesse momento de crise. Lembre-se também, Deus é o Senhor da história. Ele está no controle de todas as coisas. A sua vontade é boa, perfeita e agradável. O meu coração e o seu são enganosos. Nós podemos não entender se algo é bom ou ruim, nós podemos mudar de ideia, não é assim que funciona com Deus. A vontade dele é perfeitamente maravilhosa, é o melhor lugar para se estar. E ele é o Senhor da história. Logo, ele está no controle de todas as coisas. Ele tem as rédeas que regem o universo. E mais, nós conhecemos o final da história. O reino de Cristo triunfará.
eu e você já lemos o final do livro. Eu e você já conhecemos o final da história. E ainda que nós venhamos a sofrer aqui, no momento em que ainda estamos vivendo, nessa história, na nossa vida, nós podemos ter a convicção de que na eternidade nós viveremos plenamente diante do nosso Senhor e Salvador, diante do nosso Criador. Que isso traga alegria ao seu coração, que isso traga a certeza do cuidado de Deus, que isso traga a você conforto, consolo e abrigo. Eu quero nesse momento orar pela sua vida, orar pelo país, orar pelo mundo que tem vivido essa situação de crise, de perturbação, de adversidade e diante de Deus derramar o nosso coração agradecendo por tudo quanto Ele é, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente sequer pode pedir, pensar ou imaginar. Pare junto comigo nesse momento. Deus de graça, obrigado por tão grande amor revelado em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, porque aquela história ali revelada em Daniel ao rei, por conta daquele sonho, que versa sobre a história da humanidade, sobre os reinos desse mundo e o reino eterno de Cristo Jesus, nos trazem consolo, alento e certeza de que o Senhor é poderoso e está no controle. Que o Senhor esteja então cuidando, ó Pai, nesse momento de crise, cuidando das pessoas que estão sofrendo, dos enfermos, daqueles que fazem parte do grupo de risco, protege-os, ó Pai, daqueles que estão enfrentando outras consequências por conta dessa crise, como consequências no aspecto financeiro, problemas emocionais, que o Senhor os esteja sustentando, que o Senhor derrame da sua cura sobre nós, porque Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, que nós possamos de fato confiar nesse mover, ó Pai, que isso traga alegria ao nosso coração em todo o tempo. Nós oramos, Pai, agradecidos pelo teu grande amor derramado sobre nós, revelado naquela cruz, revelado em Cristo Jesus. Que o seu Espírito Santo venha nos convencer do pecado, da justiça e do juízo e nos fazer perceber o quanto nós carecemos de Jesus em nossa vida e que ele possa habitar conosco, nos trazendo paz que excede todo entendimento, toda razão e qualquer circunstância. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.